Olá, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre ângulos complementares. Vamos aqui para a sua definição. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Só lembrando que um ângulo é a junção de duas semirretas de mesma origem. Então, no nosso desenho aqui, a origem é o ponto O, ou seja, aqui é o vértice, onde nasce a semirreta OA, OB e OC. E aí o ângulo, certo, vai ser a junção de duas semirretas, certo? A abertura dessas duas semirretas que têm a mesma origem. Então temos aqui o ângulo AOB, que mede 60 graus, e temos aqui o ângulo BOC, que mede 30 graus. Vamos escrever essas duas situações. Agora que fizemos a indicação das medidas dos ângulos AOB e BOC, vamos fazer a soma dessas medidas, ou seja, 60 graus mais 30 graus. 0 mais 0 dá 0 e 6 mais 3 dá 9. Ou seja, a soma desses dois ângulos deu 90 graus. Portanto, como a soma desses dois ângulos deu 90 graus, podemos concluir que esses dois ângulos 60 e 30 são complementares. Com base nessa explicação, vamos responder a alguns exemplos aqui de questões. Vamos aqui para a primeira. Responda. Item A. Um ângulo de 20 graus e um ângulo de 70 graus são complementares? Vamos fazer a soma. 70 graus somado com 20 graus. 0 mais 0 dá 0. 7 mais 2 dá 9. Como o resultado deu 90 graus, podemos concluir que o ângulo de 20 graus e 70 graus são complementares. Agora vamos para o item B. Um ângulo de 35 graus e um de 65 graus são complementares? Vamos fazer a soma. 65 graus somado com 35 graus. 5 mais 5 dá 10, fica o 0, sobe 1. 1 somado com 6 dá 7, que somado com 3 dá 10. Então, o resultado deu 100 graus. Como o resultado não deu 90 graus, podemos concluir que os ângulos de 35 e 65 graus não são complementares. Vamos agora aqui para a segunda questão. Calcule o complemento dos seguintes ângulos. Então, no item A temos o ângulo de 34 graus. Para determinar o seu complemento, basta pegar esse ângulo que foi dado e subtrair de 90. O resultado dessa subtração será o seu complemento. Então, vamos escrever 90 graus menos 34 graus. Fazendo aqui a subtração, 0 não dá para tirar 4, então corto 9, que vira 8. E o 0 vira 10. Então 10 tirando 4 sobra 6. E 8 tirando 3 ainda sobra 5. Portanto, o resultado deu 56 graus. Portanto, o complemento do ângulo de 34 graus é 56 graus. Vamos agora para o item B. No item B, o ângulo dado foi 72 graus. Então, vamos subtrair de 90.
Então 90 graus menos 72 graus. 0 não dá para tirar 2, corto 9 que vira 8 e o 0 vira 10. 10 tirando 2 sobra 8 e 8 tirando 7 ainda sobra 1, dando como resultado a subtração 18 graus. Portanto, o complemento do ângulo de 72 graus é o ângulo de 18 graus. Vamos agora para a terceira questão. Determine x sabendo que os ângulos são complementares. Ora, nós temos um ângulo medindo x e um ângulo medindo 70 graus. E foi dito que esses dois ângulos são complementares. Então podemos escrever a seguinte equação. A medida x somado com a medida 70 graus tem que dar igual a 90 graus. Pois, como foi dito, são ângulos complementares e a sua soma tem que dar 90 graus. Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, vamos passar os 70 graus para o outro lado, trocando seu sinal. Então vai ficar x igual a 90 graus menos 70 graus. Portanto, x vai ser igual a 90 graus tirando 70 graus, ainda vai sobrar 20 graus. Portanto, o valor do x é 20 graus. Agora vamos para o item B. No item B temos aqui esse ângulozinho menor valendo x, esse ângulozinho aqui um pouco maior medindo x mais 20 graus. Sabemos que a soma desses dois ângulos tem que dar igual a 90 graus, pois eles são complementares. Então vamos escrever a equação. X somado com x mais 20 graus, x mais 20 graus, tem que ser igual a 90 graus, pois são complementares. Agora, para determinar o valor do x, basta resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Somando 1x com mais 1x, fica 2x, igual a 90 graus. Vamos passar esse 20 graus para o outro lado da igualdade. Como ele é positivo, ele vem negativo, então fica menos 20 graus. Ok? Então, 2x vai ser igual a 90 graus menos 20 graus vai dar 70 graus. Agora, esse 2 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Portanto, vai ficar x igual a 70 graus dividido por 2. Portanto, x vai ser igual a, fazendo essa divisãozinha aqui do lado, 70 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Para chegar em 7, falta 1. Desce o 0, fica 10. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, nada. Portanto, o resultado da divisão dá 35. Ou seja, 35 graus. Vamos agora para a quarta questão. Dado um ângulo de medida x, indicar item A, o seu complemento. A gente sabe que para determinar o complemento de um ângulo, basta pegar 90 graus menos esse ângulo. E como o ângulo dado não foi um número e sim uma letra, então vai ser 90 graus menos essa letra. Então vamos escrever 90 graus menos a letra dada, representando esse ângulo. Ok? Portanto, temos aqui o ângulo x e agora aqui temos o seu complemento, 90 graus menos x. Vamos agora para o item B. Dado um ângulo de medida x, indicar o dobro do seu complemento. Olha, o complemento nós já temos, que é 90 graus menos x. O que falta agora é só dobrar esse valor. Então vai ficar 2 vezes 90 graus menos x. Portanto, está montado o item B. Vamos agora para o item C. Dado um ângulo de medida x, indicar a metade do seu complemento. Novamente, o complemento nós já temos, 90 graus menos x.
O que nos falta é calcular a metade dele. Então vai ficar 90 graus menos x, tudo isso dividido por 2, pois para obtermos a metade de algo, basta dividir por 2. Vamos agora para o item D. Dado um ângulo de medida x, indicar a terça parte do seu complemento. Então, novamente, o seu complemento nós já temos, que é 90 graus menos x. O que nos resta fazer é calcular sua terça parte, ou seja, dividir esse valor por 3. 90 graus menos x dividido por 3. Está resolvido a quarta questão. Vamos agora para a quinta questão. Calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual ao dobro do seu complemento. Então, vamos escrever aqui os dados informados. Então, primeiramente, o ângulo. O ângulo, como não foi dado o seu valor, vamos chamar ele de x. Vamos agora escrever o seu complemento. A gente viu na questão anterior que o complemento de um ângulo que não é dado o seu valor e sim uma letra, basta escrever 90 graus menos a letra dada. Portanto, se o ângulo é x, o seu complemento é 90 graus menos x. Agora, qual é a relação que existe do ângulo com o seu complemento de acordo com a questão? Vamos ler novamente. Calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual ao dobro do seu complemento. Ou seja, esse ângulo aqui é igual ao dobro desse complemento. Então, vamos escrever essa equação. X, que é o ângulo, ele vai ser igual ao dobro do seu complemento, que é 90 graus menos x. Agora, vamos só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau para obter o valor do x, ou seja, a medida desse ângulo. Então, vamos repetir aqui. X igual, esse 2 tanto vai multiplicar o 90 graus, como ele vai multiplicar o menos x. Então, 2 vezes 90 graus vai dar 180 graus. E 2 vezes menos x vai dar menos 2x. Passando esse menos 2x para o lado esquerdo da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar x mais 2x igual a 180 graus. X mais 2x dá 3x igual a 180 graus. Agora, para determinar o valor do x, vamos ter que passar esse 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x igual a 180 graus dividido por 3. Portanto, x vai ser igual, vamos fazer essa divisãozinha aqui do lado, 180 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6, 3 vezes 6 dá 18, para 18 nada. Esse zerinho que sobrou, nós jogamos para cá, formando assim o número 60. Portanto, a medida do ângulo, ou seja, a medida do x, é 60 graus. Vamos agora para a sexta questão. A medida de um ângulo é a metade da medida do seu complemento. Calcule a medida desse ângulo. Então, novamente, vamos escrever a palavra ângulo. O seu valor, como não foi dado, vamos chamar de x. Vamos escrever a palavra complemento. Portanto, o complemento do ângulo x é 90 graus menos x. Agora vamos montar a equação conforme o enunciado da questão que relaciona o ângulo e o seu complemento. Então, a medida do ângulo é a metade da medida do seu complemento. Portanto, o ângulo é x, ele vai ser igual
a metade do seu complemento. Como o complemento é 90 graus menos x, vamos dividir esse complemento por 2. Pronto, está montada a equação. O ângulo é a metade do seu complemento. Tranquilo? Agora vamos resolver essa equaçãozinha que iremos descobrir o valor do x, ou seja, o valor do ângulo. Então, esse 2 que está aqui dividindo, ele vai passar para o lado esquerdo da igualdade multiplicando o x. Então, vai ficar 2 vezes x. Ó. Então, 2 vezes x dá 2x. Igual a 90 graus menos x. Pronto, a primeira etapa foi tirar esse 2 que estava dividindo, passando ele para o outro lado, multiplicando. Agora vamos pegar esse menos x, que está do lado direito, passar ele para o lado esquerdo, trocando o seu sinal. Então vai ficar 2x mais x igual a 90 graus. 2x mais 1x vai dar 3x igual a 90 graus. Para determinar o valor do x, vamos ter que passar esse 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo 90 graus. Então vai ficar assim. X igual a 90 graus dividido por 3. Então x vai ser igual. Vamos fazer essa divisão aqui do lado. 90 graus dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 9 nada. O zerinho que sobrou vamos jogar para cá. Formando assim o número 30. Portanto, o valor do ângulo, ou seja, o valor do x é 30 graus. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.